Rapaziada, que jogo maluco foi esse Inglaterra e Croácia. Foi um dos últimos jogos aqui da primeira rodada e, na minha opinião, foi o melhor de todos eles. 4-2, porém podia ser um placar muito mais elástico assim, pelas chances que eles criaram, por todo o jogo. Então vamos lá para análise já, que foi um jogo muito maneiro e tem muita coisa para entender aqui. Então já deixa o seu like aí para ajudar o canal e vamos embora. Começando pelas escalações, a Inglaterra veio a campo com o Jordan Pickford no gol, o Conceição Stones na zaga, o Reece James e o Nico O'Reilly nas laterais. No meio tivemos Declan Rice, Elliot Anderson, que jogou muito bem, eu já estava esperando muito dele, Jude Bellingham, Gordon, Madueke e o Harry Kane, que esse aqui é um absurdo, a gente já vai falar dele. Enquanto a Croácia veio com o Livakovic, que os brasileiros lembram muito bem dele. Tivemos também na zaga Gvardiol, Vuskovic, Sutalo, mais aqui nas alas Stanisic e Perisic. No meio, Luka Modric, Pasalic e Susic. E no ataque, o Baturina e o Musa. Agora, passando pro jogo em si, o jogo já começou movimentado. Aos 8 minutos, o Modric fez um pênalti... chega a ser infantil para a experiência dele. A bola pingou aqui, ele foi tirar de primeira e não viu o Madueke chegando aqui. O Madueke basicamente botou o corpo já para sofrer o pênalti e de fato sofreu. O Harry Kane partiu para a bola e todo brasileiro lembra do Livakovic. Eu já senti na hora, ele vai defender essa merda, e ele defendeu a bola. Só que ele defendeu e ele se adiantou na bola e o VAR entrou em ação nesse caso, e o que era para ser um escanteio, já que ele defendeu e espalmou para fora, acabou se tornando uma repetição e dessa vez o Harry Kane não desperdiçou, bateu no mesmo canto e marcou, foi um golaço dele. O Harry Kane, como sempre, muito correto nas batidas de pênalti. Aconteceu dele errar a primeira, mas o raio não caiu duas vezes no mesmo lugar. Dessa vez ele foi no mesmo canto e acertou. Então a Inglaterra já abriu o placar bem cedo. Aqui aos 14 minutos nós tivemos uma boa chance da Croácia, que eles fizeram umas triangulações boas. No geral do jogo eles fizeram umas triangulações muito boas, mas aqui não deu em nada. E uma coisa muito louca que eu percebi, que na verdade eu já percebi em alguns jogos do Kane no Bayern, mas eu queria ver se ele ia ter essa mesma atuação na Inglaterra, e ele realmente teve. Ele voltando aqui, olha, ele tá no campo de defesa, total pra trás, e vindo aqui organizar o jogo. Aqui ele meteu um passe absurdo pro Madueke, eu não sei se o Madueke tava impedido ou não. O fato é que ele volta aqui quase como se fosse um volante, isso é muito doido. Aqui outra hora, já 2 minutos depois, ele vindo buscar jogo aqui no goleiro. Isso é realmente um absurdo. O cara é um centroavante, ele marca uma cacetada de gols e ainda assim tem todo esse trabalho defensivo e de construção de jogo. Tanto é que dizem que ele é um 9,5, ele não chega a ser um 9, né? Até esse momento da partida ainda estava morna. A Croácia não conseguia criar nada, a Inglaterra também não. A Inglaterra só conseguiu aquele pênalti, né? Mas fora isso, realmente não tinha nada na partida, os gols esperados estavam baixíssimos. Além da Inglaterra, tinha um gol esperado um pouco alto, mas era por causa do pênalti, né? O pênalti tem geralmente um gol esperado bem alto, mas até aqui estava tudo parado. Só que nós tivemos a parada para hidratação e o jogo começou a esquentar. Aqui o Harry Kane voltou mais uma vez na defesa, aqui ele acabou perdendo, porém logo depois sofreu a falta e recuperou, acabou não prejudicando muito o time. Até que aqui aos 30 minutos, o Harry Kane mais uma vez aqui fazendo um trabalho de armador, deu essa bola no espaço aqui perfeita para o Madueke, que ele passou para o meio para o Bellingham, só que o Bellingham desperdiçou essa chance, a bola acabou passando direto. Mas era mais um indício que o jogo estava começando a esquentar. Até aí estava muito tranquilo, mas ia começar a esquentar. E não demorou muito para isso acontecer, porque a Croácia conseguiu um roubo de bola aqui no meio de campo aos 35 minutos. O Baturina dá uma bela virada aqui de jogo por cobertura para o Susic, que já recebeu cortando aqui, deixando, acho que era o Stones na saudade total. E aqui ele só teve o trabalho de passar a bola para trás, o Baturina pegar aqui, fazer uma curva perfeita e meter um golaço de fora da área. O Pickford até chega a tocar na bola, mas não foi suficiente. Eu acho que dá até para considerar um pouco uma falha do Pickford, porque não foi total no ângulo, dava para ele defender, mas acabou sendo um gol de empate da Croácia. Só que isso não durou muito, porque aos 41 minutos, depois de uns 5, 6 minutos, o Rice foi para o escanteio, e para quem acompanhou o Arsenal sabe que essa é a especialidade não só dele como do Arsenal, né? Então realmente tem como esperar muitas coisas boas vindo dele no escanteio. Ele cobrou o escanteio perfeitamente, mandando direto na cabeça do nosso querido Harry Kane aqui, que subiu sozinho na bola e meteu uma bomba de cabeça. Como vocês podem ver, a bola foi fortíssima aqui no canto, ainda pingando no chão. Realmente essa aí é para matar o goleiro, não tinha como Livakovic defender essa. E assim nós tivemos o segundo gol da Inglaterra, mais um do Harry Kane, que como vocês viram foi armador nesse jogo. Aí teve um cabeceio digno de um centroavante brocador, que ele é no caso, né? E enfim, realmente a gente tem que ver aí as discussões para ele ser o melhor do mundo, porque a temporada que ele fez até agora é absurda. E assim, uma coisa que a gente tem que notar também é que apesar da Croácia ter sofrido um pouco de uma renovação, né, tem jogadores novos aí aparecendo, todas as jogadas deles passam pelo Modric, todas, defesa, ataque, quase tudo estava passando pelo Modric. Pelo menos no primeiro tempo foi muito acentuado no jogo deles, e o Modric já tá bem mais velho, né, já é experiente, mas continua sendo um pilar nesse time. E bom, apesar dele não ter sido nenhuma jogada em específico, aqui já é
porque aos 49:51, ou seja, bem no finalzinho dos acréscimos, o Pasalic dá uma fatiada belíssima aqui do meio, a bola vem aqui por cobertura pro Perisic, e com toda a sua experiência, ao invés de simplesmente mandar de qualquer jeito pro gol, ele dá um passe para trás aqui, vai recuando a bola, onde o Musa tá chegando aqui livre para finalizar e meter direto pro gol, para empatar para a Croácia bem no finalzinho do primeiro tempo. Ele comemorou bastante, chegou até a se emocionar na comemoração, foi bem legal. E assim, nessa print aqui já dá pra ver direitinho assim que ele finalizou perfeitamente, foi muito bom, de manual mesmo. A bola parecia que tinha passado por baixo das pernas do Pickford, mas na verdade passou do lado assim. Realmente essa aí ficou meio difícil de defender, foi a queima-roupa mesmo. E assim, a Croácia foi pro segundo tempo empatada, né? Isso já foi um bom alívio pra eles, que não saíram perdendo do primeiro tempo. Porém, mesmo assim, vocês podem ver que eles tiveram 0,41 gols esperados. Realmente foram 2 gols tirados da cartola mesmo por eles. E a Inglaterra também não tinha muitos gols esperados, tinha 1,36, sendo que provavelmente aí 0,80 ou mais disso foi do pênalti, né? Mas foi um jogo bem movimentado já, principalmente a partir da parada para hidratação. Foram 2 grandes chances para a Inglaterra, uma grande chance para a Croácia. Foi uma partida bem interessante. E claro, para mim o destaque do primeiro tempo foi o Harry Kane, não tinha como ser outro, 2 gols, né? O Rice também fazia um bom primeiro tempo, porque a Inglaterra, para fazer jus à Premier League, que teve tanto essa toada das bolas paradas, a Inglaterra aproveitou muito bem as bolas paradas, né? Foi um gol de pênalti e um gol de escanteio. Enquanto a Croácia teve que recorrer ali à genialidade de algumas jogadas um pouco mais plásticas, um pouco mais bem trabalhadas ali, e acabaram saindo no empate. Mas eu não vou falar muito porque o segundo tempo também foi bem movimentado, na verdade foi mais movimentado que o primeiro, eu acredito, já que aqui aos 46:18, o Elliot Anderson recebe essa bola aqui e, meu amigo, que passe, ele pegou esse passe de primeira aqui do campo de defesa, jogou aqui, a bola chegou direto no Bellingham, que saiu aqui da intermediária, basicamente, né, e foi levando até chegar aqui na cara do gol, e meteu assim no cantinho, a bola bateu na trave, o requinte de crueldade pro Livakovic entrou no gol, foi uma linda assistência do Elliot Anderson, e um gol ali protocolado, Bellingham, não foi um golaço, mas foi um gol para já retomar a liderança do placar aqui logo no início do segundo tempo. Isso também foi muito importante para a Inglaterra. Só que depois a realidade é que a Croácia parecia que não tinha forças para revidar. A Inglaterra começou a dominar completamente o jogo. Aqui foi uma bola que o Bellingham chutou da entrada da área, só que ele acabou chutando em cima do Livakovic, que fez a primeira defesa, e o que era um presságio do que seria boa parte do segundo tempo. Daí aqui aos 48,5 o Rice cobra um escanteio perfeitamente, mais uma vez. O Rice no escanteio é um absurdo. Porém, dessa vez acabou não caindo na cabeça de um centroavante matador como é o Kane, acabou caindo na cabeça do Nico Riley, que é um ótimo jogador, realmente foi uma surpresa da temporada para mim, mas ele não tem esse faro, ele realmente não cabeceou muito bem, mas é um jovem muito promissor, talvez no cabeceio não seja forte dele, mas ele tem muitas valências aí, com certeza vai ser um destaque dessa seleção inglesa se eles forem bem. Como vocês podem ver, ele cabeceou todo errado aqui, a bola acabou indo para fora, mas enfim, acontece. Se aquela primeira defesa tinha sido fácil pro Livakovic, já que o Bellingham chutou em cima dele, aqui deram muito espaço pro Declan Rice, ele meteu aquele chute que ele já gosta de meter totalmente curvado, só que o Livakovic teve que ir lá catar, foi uma defesaça, ele se esticou todo, pra mim isso aí era gol claro, porque ele tava livre aqui, tava o campo livre, mas o Livakovic encarnou aquele Livakovic que jogou contra o Brasil em 2022 e que acabou com o nosso sonho do Hexa. Aqui por trás parece ter sido uma grande defesa, mas ele acabou se esticando todo, então acredito que realmente tenha sido importante. Porém, o mais bizarro veio aqui aos 55, onde a bola foi cruzada aqui na área, acho que era o próprio Nico Riley, que eu falei que ele não cabeceou muito bem, acabou dando uma boa cabeçada aqui nessa bola. O Livakovic foi lá catar, bem assim, a queima-roupa mesmo, teve um ótimo reflexo o goleiro croata, só que a bola ainda sobrou pro Gordon, que acabou cabeceando em cima do Livakovic, mas mesmo assim ele teve o reflexo de ir lá e defender, e depois a bola ficou aqui nesse amontoado, olha o tanto de gente aqui, ficou uma bagunça, mesmo assim o Livakovic conseguiu bater a bola e afastar. Realmente, aqui é outra bola que chegou pro Harry Kane, não conseguiu acertar, ficou meio emaranhado aqui. Mas no geral, até esse momento, nos 10 minutos, a Croácia tomou um gol, mas podia ter tomado muito mais se não fosse o goleiro, porque realmente a Inglaterra estava criando chance a rodo. Uma prova disso é que aos 58 aqui, a Inglaterra já tinha 18 chutes contra apenas 4 da Croácia, sendo que 9 foram em direção ao gol da Inglaterra mesmo, ou melhor, em direção ao gol da Croácia. A Inglaterra chutou no gol da Croácia, e apenas 2 da Croácia foram no gol, que no caso foram justamente os 2 gols dele. E depois disso, a Inglaterra se tornou totalmente dominante no jogo, eles criavam muitas oportunidades, finalizavam bastante, porém não conseguiram matar o jogo, né? Isso aí deixava aquele perigo em aberto, deixava aquela pulguinha atrás do Thomas Tuchel, por exemplo, que teve que ir fazendo substituições por causa do desgaste dos jogadores, mas sabendo que a Croácia podia acabar empatando a qualquer momento, porque eles não giraram a faca, né? E a Croácia fez suas substituições também,
e começou a tentar revidar, tanto é que aqui eles começaram a assustar a partir dos 75, mais ou menos. Esse aqui foi um chute do Pasalic, eu acho, não tenho certeza se era dele, mas ele deu um chute aqui que o Pickford teve que fazer uma ótima defesa, e mesmo a Croácia voltando a assustar, a Inglaterra ainda conseguia criar boas oportunidades. Aqui aos 81, o Spence recebeu essa bola aqui, e por pouco mesmo não conseguiu defender, parou mais uma vez no Livakovic. Ele realmente foi uma peça fundamental para a Croácia nessa partida, para não virar uma goleada histórica. E aqui aos 84, para liquidar o jogo de vez, a bola acabou ficando meio bagunçada aqui, a zaga da Croácia acabou se perdendo um pouco, a bola sobrou pro Saka, e olha a superioridade numérica, que tem 1, 2, 3, 4, 5 da Inglaterra, aqui eles já tinham ficado para trás, isso tinha um basicamente da Croácia, realmente acabaram se bagunçando totalmente. O Saka acabou conseguindo esse passe lindo aqui no espaço pro Rashford, que com toda a calma do mundo conseguiu puxar para dentro e finalizar no cantinho sem chance pro Livakovic. E vocês podem ver que essa jogada começou aqui de trás, eles saíram fazendo os passes, etc. Aí depois aqui teve uma baguncinha, o Saka passou, o Rashford meteu no canto, sem chances pro pobre do Livakovic, que realmente estava desolado, e dá para entender, né? O segundo tempo dele principalmente foi incrível, ele realmente conseguiu fazer ótimas defesas, mas não tinha como segurar tudo, né? Realmente a Croácia, o coletivo acabou não ajudando muito ele. E foi assim que acabou o jogo, 4-2 para a Inglaterra, numa partidaça. Para mim, assim, o jogo começou bem morno, como eu falei, principalmente até a pausa para a hidratação, mesmo assim teve um pênalti antes disso, né? Porém, depois realmente ficou intenso, era troca de passe, foi um jogo bonito de dois times que têm lá suas desorganizações, às vezes jogos com muitos gols mostram times que são desorganizados defensivamente às vezes, mas é disso que a gente gosta, é do entretenimento. Eu pelo menos sou fã de jogos com muitos gols, então para mim esse foi o melhor jogo até agora da Copa do Mundo. E é claro, a gente não podia deixar de falar do Harry Kane, que pra mim, é sério, se a Inglaterra for bem, for minimamente bem, ele tem que estar na disputa para a bola de ouro. Ok que o Bayern não chegou na final da Champions, por exemplo, mas foram campeões da Bundesliga e tiveram um bom desempenho na Champions. E assim, o Harry Kane é um absurdo, todos os gols que ele já marcou nessa temporada, todas as assistências, as contribuições defensivas que ele faz, que vocês podem ver, ele teve 3 contribuições defensivas, duelos ganhos, desarmes, teve 2 passes decisivos também, que assim, um cara que é um centroavantão, isso é bastante coisa, ele não é um centroavantão parado, ele realmente cria muito jogo e ele volta para defender, mesmo com a idade um pouco mais avançada, ele não é nenhum garoto de 18 anos. O Harry Kane nesse momento, se eu não me engano, tem 32 anos, então realmente é admirável tudo que ele faz, e mesmo com poucas ações com a bola, sem nenhum drible, ele consegue fazer bastante coisa, fez os seus 2 golzinhos, fez as suas contribuições defensivas, armou bastante jogo, então com certeza o melhor do jogo foi justamente dado para ele, ele realmente merecia. A gente também não podia deixar de falar do Livakovic, que defendeu um pênalti, mas acabou não sendo validado porque ele avançou, né? Justamente realmente não podia ser validado aquele pênalti, mas ele teve 7 defesas totais, sendo 7 dentro da área, então realmente ele foi muito punido pelo ataque avassalador da Inglaterra, que no final, vamos ver quantos chutes eles tiveram, 22 finalizações. Realmente acabou ficando complicado para o nosso Livakovic, que brilhou contra o Brasil em 2022, mas a gente não pode guardar mágoa, a gente tem que reconhecer que ele é um grande goleiro. Acho que o Baturina também, o Baturina provavelmente pode ter sido um dos destaques da Croácia, ele jogou bastante bem. O Modric não conseguiu, por mais que ele tenha, todas as bolas tinham passado por ele, eu acho que ele não conseguiu fazer a diferença aqui, mas o Baturina para mim me surpreendeu, não conhecia muito do jogador e ele realmente jogou bem. O Musa a gente também tem que falar, se movimentou bem no gol, o Perisic também naquela assistência dele, genial, porque para mim é genial, cara, não ter como o instinto primário só finalizar de qualquer jeito, ele não finalizou de qualquer jeito, ele passou com calma, deixou o Musa fazer o gol, isso aí foi perfeito. O Bellingham também teve ótimas participações no jogo, e um jogador que eu curto bastante, eu gosto muito de acompanhar a Premier League, e realmente um que tem me surpreendido nessa temporada, que eu tava torcendo que ele estivesse bem na seleção inglesa, é o Elliot Anderson, e ele deu um passe magnífico ali pro Bellingham, né? Então realmente gostei bastante do jogo dele. E o Rice também, como sempre, os escanteios, sempre muito correto, aquele jogador que realmente qualquer torcedor queria ter no time, né? Realmente é um jogador super completo e que ajudou bastante. E como vocês podem ver até aqui pelas notas, as notas refletem que o que não funcionou muito bem nos dois times foi a defesa, como eu falei, além do Livakovic, claro que destoou um pouco, mas não tem como ser nem mais alto do que isso, porque tomou 4 gols no final das contas. Mas realmente os sistemas defensivos são bem bagunçados, não é que nem aquele jogo do Japão contra a Holanda, que a gente viu que eram 2 sistemas defensivos bem organizados, eram sistemas defensivos desorganizados, mas eram ataques bem precisos, que conseguem criar bastante jogadas, principalmente da Inglaterra, que realmente conseguiu criar bastante hoje.
Então, no geral, foi isso. A Inglaterra está em primeiro no grupo, a Croácia, por enquanto, em último. Mas eu ainda acho que a Croácia é favorita para pegar pelo menos o segundo lugar, porque eu acho que o primeiro já vai ser da Inglaterra do jeito que tá sendo. Mas se você gostou da análise, não se esqueça de deixar o like que ajuda demais o canal. Se inscreva aí no canal também para receber as notificações dos próximos vídeos, né? Amanhã não tem pós-jogo, mas sexta a gente tá de volta com o pós-jogo do Brasil e Haiti, que tomara Deus que a gente ganhe, finalmente ganhe uma partida nessa Copa do Mundo. E comente aí se você também concorda comigo que o Harry Kane é um forte candidato e merece bastante a bola de ouro, ou se você prefere outro jogador nessa temporada. Vejo vocês na próxima, tamo junto, falou!